Meu caro Douglas, você é uma esperança em minha vida. Vamos lá, você começou com o sangue, mas não esquece os medicamentos, tá bom? Eles vão Não, não. as suas entradas, e também as dietas, e também. A gente poderia ficar a noite inteira falando isso aqui, né? Mas os comentários que eu queria fazer, que você tocou em algumas questões aí são bastante sensíveis no setor, né? Eu estou no setor, eu. Ai, vai, uns 40 anos para ser mais ou menos. Comecei a. Parabéns, parabéns, não é fácil. A gente vai tentando aí, buscando alternativas milhões aí, focando sempre, mergulhando nessa questão da gestão. Mas quando a gente fala de gestão no setor saúde, a gente tem que levar em consideração de que os gestores da saúde normalmente não são formados em gestão. São bons médicos, em sua maioria, que, por serem bons médicos, são retirados do atendimento para fazer gestão. Você fica com um péssimo gestor e perde um grande médico. Isso tem mudado, mas ainda é lenta essa mudança. E isso faz com que, muitas vezes, haja uma manipulação de mercado muito grande em cima disso, né? Então, quando a gente fala desses equipamentos hoje, que você tem trilhões de padrões diferentes, isso o setor da saúde é o setor que mais movimenta dinheiro, né, depois do setor de armamento no mundo. Quer dizer, né? Então, é algo complicado de se mexer, e quando a gente tem essa cultura de gestão na saúde, que eu comentei aqui, a gente sabe que tem um caminho grande aí pela frente, né? Por outro lado, em algumas categorias, a gente vai percebendo uma escassez até do profissional, e que vai exigindo essa questão da automação, até mesmo para a gente poder aproveitar melhor o profissional em procedimentos mais técnicos e menos operacionais. Perfeito. E aí a minha questão com você é muito ciente disso, porque esta dificuldade ainda de fazer grande escala de algo que sangue, por exemplo, é algo que eu poderia citar, que essa escassez do profissional é importante, é relevante. Por que essa dificuldade ainda em grande escala? O que está faltando para divulgar isso e para de fato, tornar isso algo que faça esse setor avançar, ainda que em questões básicas. Você citou uma que é sangue, eu citei mais duas, que eu digo é básico. Medicamento, dieta, eu nem estou falando de coisa dos ativos, dos equipamentos, eu estou falando do controlezinho manual, da planilhinha, que o ser humano lá poderia estar fazendo algo mais mais técnico, né? E que muitas vezes não dá conta das duas coisas, e são falhas e erros aí importantes. Essa grande escala do básico, o que falta ainda, Douglas? Vamos lá, é uma pergunta bastante complexa, porque a área de saúde ela não é uma área trivial, né? Não é um mercado normal, ela é um mercado, é uma área conservadora por si só. A gente tem visto muito agora falar de health techs, né? De advento de empresas de tecnologia, né, grandes players investindo em hubs de tecnologia, né, como o DAS, o Einstein, o Hospital Moinhos de Vento, enfim, Fleury, mas ainda na prática, vamos dizer assim, esses são os que estão lá no topo da pirâmide, lá no topo da cadeia, né, são hospitais referência. A saúde, na sua escala, ela ainda carece muito de gestão como um todo, né? E aí, quando a gente fala gestão, são gestores, são pessoas que olhem para a eficiência, né? Porque quando você chega para apresentar uma solução em monitoramento de temperatura, como o nosso em medicamentos, né?
qual o retorno de investimento disso, né? Bom, uma é o tempo daquela pessoa. O tempo daquela pessoa, se tu pôr na ponta do lápis, o tempo que ela sai da mesa dela, vai lá, anota a temperatura e volta, multiplica pelas vezes que ela faz isso por dia no mês, já paga o custo da solução automatizada, já paga. O problema é que essa pessoa já está no custo operacional hoje da unidade de saúde. E aí, como é que faz para ele colocar mais um dinheiro, né? Ele não entende isso, que ele vai liberar esse tempo para a pessoa fazer atividades mais nobres, mais importantes. Né? Aí entra a visão do gestor. Douglas, só para entrar o gancho, esse cara ele é tão tacanha da sua visão que ele acha que tá bom esse cara, deixa ele fazer esse trabalho manual mesmo, não tem problema. Ele não quer utilizar de maneira mais nobre esse cara, até porque talvez nem saiba usar de maneira mais nobre esse cara. Não sabe nem o que fazer com ele, se ele parar de fazer. E aí um problema de gestão antes de ser tecnologia, né? E aí você tem um lado que remete ao uso da tecnologia obrigatório, que é a perda. A perda é um elemento importante. Só que daí a perda, você também tem uma parte complexa. A saúde, a gente sabe que boa parte da nossa saúde é pública. A perda de quê? A perda do medicamento. Esse medicamento ficou fora da refrigeração, quebrou a temperatura, teve a excursão de temperatura, ele vai ter que ser jogado fora, ou mandado para um laboratório para analisar, gera mais custos ainda. Enfim, a perda é que vai levar ele a contratar um sistema de monitoramento em alguns momentos, né? Mas aí a gente entra num outro complicador, né? O privado, ele vê a perda. Talvez o filantrópico também ele vê a perda, porque não é trivial. O público é difícil, depende muito do gestor, porque o dinheiro não sai do bolso dele. A gestão daquele dinheiro vem lá de cima e é distribuído de uma forma que a responsabilidade fica entre estados e municípios, cada um dá. Então, assim, nem todo gestor também olha para isso, né, que o dinheiro é nosso, né, e levar a responsabilidade. A perda é um item importante que leva a uma contratação num sistema como o nosso. E o outro é o regulatório. Douglas, tu tem alguma estimativa, se não for, não precisa falar em números não, mas você tem alguma estimativa, por exemplo, de como era antes essa perda em percentual e depois que você fez a automação? A gente tem clientes assim, tipo o Hemosc, que é o Hemocentro coordenador aqui de Florianópolis. Eles têm a menor taxa de perda de todos os hemocentros do Brasil. E quanto que é? Essa taxa, acho que hoje ela está na faixa de 2%. Eu não tenho certeza, eu posso estar errando aqui. Quanto? Isso era quanto antes? Não sei te dizer o quanto era antes. Eu sei que eles se tornaram a referência em perda. Obviamente tem dois tipos de perda no caso do sangue. Tem a perda técnica, né, por validade, por outro, e a perda por temperatura, que é importante, né? Então hoje a gente tem poucos dados de perda também. A gente tem dados macros, né? Tem dados que a OMS diz que metade das vacinas produzidas elas chegam sem eficácia lá na ponta do mundo. Né? É muita vacina, né? Você tem dado aí de perda de medicamentos no Brasil na ordem de 1 bilhão em 2018. Esse eu posso ajudar. Tem um dado oficial do CDC, no programa Vaccine for Children, que estima que 900 milhões de dólares por ano são jogados no lixo por temperatura de vacina. Okay? Só neste programa. Tem uma meta-análise também, de um artigo que o Douglas já viu apresentando sobre esse artigo, tá? Que estima que, considerando de toda a cadeia, do fabricante ao braço do usuário, de 75% a 100% das vacinas passam por temperatura de congelamento. Então, por isso que eu brinco que o que a Sensoreb faz é algo vital para a saúde humana, não é uma brincadeira, né? Não é coletar essas informações, tem resultado, ou deveria ter resultado direto, não só no ganho, como ele falou na redução de perda, mas no ganho social que não é mensurável, né? Que é o ganho do medicamento funcionar quando precisa funcionar. Então, 440 mil mortes evitáveis, né? Que a gente teria aí por ano
com controles mais rigorosos, enfim. Né? Eu vou. Isso é puxar só para dar. Isso é o dobro do que morre de Covid, só para a gente contar um caso, né? É o dobro do que falando por ano. A informação. Mas essa informação que você comentou de perda, ela é muito velada. Não existe uma informação de perda nas instituições. Isso não vai para as manchetes, senhores. Desculpa. A gente escuta muito. Faz sentido, né? A gente escutou muito por conta do Covid, né? Aí todo mundo ficou sabendo da temperatura, né? Tu vai na padaria, tá o pessoal falando, pô, essa temperatura menos 80 para a vacina tal, tal vacina é menos 20, né? O povo ficou sabendo da importância da temperatura e começou a postar perdas, né? Isso ficou muito notório, mas isso já acontece há muito tempo, muito tempo. Então, assim, a perda é muito grande. A perda de fato é grande. O número, às vezes é difícil, varia e às vezes a gente não consegue. O que a gente tem é que quando a gente entra no cliente, a gente tem o nosso número, né? A gente hoje teve uma pesquisa nossa que foram 75% dos respondentes da nossa pesquisa evitaram perdas com a solução. Os outros não tiveram casos, né? Mas, ou seja, realmente ela ajudou. Se não tivesse aquilo, teria perdido. Né? E se perde, né? O problema não é assim, não, eu perdi o valor daquilo, não, e o paciente que precisa daquilo, né? Hoje a gente atende instituições de tratamento oncológico que atendem mais de 400 mil pacientes, as instituições que a gente atende. 400 mil pacientes oncológicos, que a gente está monitorando os medicamentos deles. A gente atende o COVID na pesquisa, a gente atende as soluções de monitoramento de vacina do COVID na produção, a gente atende biomanguinhos, por exemplo. A gente atende teste de COVID, produção de teste de COVID, a gente atende unidade de tratamento de COVID e no transporte e logística de vacinas. A gente atende toda a cadeia que distribui, produz, pesquisa, produz, distribui e entrega, aplica a vacina do COVID. Então, realmente é um resultado social do que a gente faz bastante legal, interessante, né? E traz uma responsabilidade também bastante alta, né? Bastante grande. Eu falo muito para a gurizada quando entra aqui para levar o que não é monitorar a temperatura, é monitorar a vacina, é monitorar o medicamento oncológico, é monitorar a garantia da qualidade do que precisa, né?